Vamos falar sobre canetas penas. Por que eu gosto tanto de desenhar com elas? Por que é tão legal esse tipo de material? E por que talvez você não deveria fazer o seu quadrinho com elas aqui no Brasil? Bem-vindos à Pensão dos Desenhistas. Eu sou o Marcelo Marinho, que faz lives de quadrinho e ilustração na Twitch e vídeos no YouTube falando sobre esse mesmo assunto. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse material que eu acho tão legal para desenhar. E muitos de vocês devem estar pensando, né? Por que M2 está falando que não é um material muito bom para fazer quadrinho? Não é que não é um material bom para fazer quadrinho, mas que talvez não seja a melhor escolha, de acordo com o que você teve na sua vida inteira de prática de desenho e custo também. Então a gente vai entrar um pouquinho nesses assuntos e eu vou explicar um pouquinho sobre o próprio material aqui nesse vídeo, para tirar algumas dúvidas, porque eu vi que tem muito pouco material falando disso aqui no Brasil, mas tem um monte de youtuber enfatizando que é um material de mangaka, que você precisa disso para desenhar, aí eles enchem de links para vender esse material no Amazon, que eles estão ganhando dinheiro em cima, e esse material não é muito barato, e de acordo com a forma que você usa, pode durar pouco. Mas vamos lá, o que é a caneta pena em si? Caneta pena é esse material aqui que vocês estão vendo comigo, e ele é uma ponta, né? Deixa eu tirar aqui. Daqui eu estou usando a Blue Pumpkin, não dá para ver como não tem foco agora na minha câmera, mas essa ponta é uma ponta que eu descobri através do YouTube, inclusive, de um desenhista que usava ela, e eu gostei bastante, né? Aí já temos a ideia que não existe só as famosas Pena G, Sagi e Maru, que tanta gente fala no YouTube. Isso daí que eu quero também desmistificar. Existem outras pontas que vocês podem usar, galera. Então a gente vai entrar mais adentro nisso de novo. Essa ponta aqui você compra um corpinho, no meu caso eu tô com um cabo bem legal que serve para os dois tipos de ponta, e eu coloco aqui. E como você desenha com isso? Mergulha na tinta. Mergulhando na tinta você vai com a tinta que está escorrendo nela e passa no papel. É assim que funciona na prática a caneta pena. Não realmente tem muito segredo, a questão principal é o tipo de linha que ela vai dar. Ela dá uma linha muito bonita muitas vezes. E tem uma variedade muito grande de pontas legais para você pesquisar. Eu vou falar um pouco sobre o material em si, vamos falar das especificações dele. Durante o vídeo vai aparecer algumas imagens mostrando alguns testes que eu fiz e também algumas pontas de perto para vocês poderem verem alguns detalhezinhos para vocês verem umas diferenças. Existem coisas que são importantes você saber antes de você querer comprar uma pena dessa. É muito importante você saber algumas coisinhas para não ser pego de surpresa. Como aconteceu com uma pena que eu comprei, que é a Brause 66EF, que eu achei que era um pouco maior, era pequenininha e extremamente flexível. E não deu muito para eu desenhar com ela, porque eu não tenho uma mão tão leve assim para usar ela. A primeira coisa que você precisa saber é que estas pontas são as pontas de mergulhar na tinta, como eu disse antes, e que elas são diferentes das canetas tinteiras de carga, as canetas penas que tem uma carga dentro dela. É um corpo de plástico que tem um tubinho de tinta aqui dentro e vai escorrer dentro a tinta. Vai ter geralmente nessas canetas um plastiquinho nessa parte de baixo da pena, né? Que é a parte que tem que ficar para baixo geralmente quando você escreve. A tinta vai escorrer por dentro e vai cair aqui, diferente das canetas que nós usamos para desenhar. Essas daqui nós usamos mais para desenhar geralmente, tá? As canetas de carga geralmente são usadas para escrever normalmente. As pessoas usavam porque elas eram práticas. Essas foram uma das primeiras canetas de tintas que surgiram. Então você geralmente quando escrevia na Idade Média, por exemplo, você mergulhava na tinta e escrevia. Não tinha uma caneta Bic, não tinha uma caneta de nanquim. Então essa era a forma de escrever antigamente, tá? Por isso que também era a forma de desenhar na época. E hoje ainda é utilizado nas artes. O segundo ponto que eu gostaria de falar é a flexibilidade. Por que é tão legal essas canetas penas? Com ela você consegue fazer uma variação muito legal de linhas. E é muito usado também por quem faz caligrafia. Como vocês podem ver, quando você aperta, ela abre um pouquinho a ponta. Deve dar dando para ver aqui, mas eu vou colocar uma imagem aí para vocês conferirem, né? Ampliada. Eu não vou apertar tanto porque isso reduz o tempo de vida. E é por isso que para o pessoal da caligrafia, uma dessas pontas podem durar tão pouco. Porque geralmente, vocês forem ver em algumas caligrafias, eles apertam bastante para poder fazer uma grande variedade de linhas. E isso come o tempo de vida de uma caneta pena. Geralmente no desenho, os desenhistas não usam muito, principalmente para os desenhistas orientais. Que eles apertam apenas um pouquinho para conseguir uma variedade legal na linha, mas não é muito grossa as linhas geralmente.
E também tem canetas penas que conseguem fazer linhas bem grossas. Então vale a pena dar uma pesquisada nisso também antes de comprar. Para ficar mais fácil de entender essa parte, eu vou mostrar uma imagem e explicar aqui. Você tem que entender que no corpo da caneta, a parte da flexibilidade faz que os dois lados dela se separem. A ponta dela é dividida no meio, então ela abre quando você risca. E quando você risca, essas duas pontas espalham tinta. E entre elas vai fazer o caminho da tinta, vai percorrer uma tintazinha dentro dela e vai fazer a espessura da linha. Então mais ou menos você vai ter com isso a variação de linha, e quando você puxar e tirar do papel, vai ficar fininho, o que vai te dar aquelas linhas tipo cabelo, como é chamado na caligrafia. Outra coisa que você tem que saber, eu até vou pegar outra caneta aqui, é que a ponta dela varia. Se você for olhar algumas canetas penas, você muitas vezes compra e olha que tem uma dobrinha na ponta. Algumas pessoas até pensam que na verdade veio amassado, mas não é. Quando existe essa ponta ou então uma pequena bolinha na pontinha dela, essas daqui são as canetas penas que não fazem esse tipo de linha que eu falei agora há pouco, a linha tipo cabelo. E quando você termina de fazer ela, ela fica um pouquinho mais certinha, não fica tão fininha quanto esta daqui, que não tem a bolinha. Então é outra coisa que você tem que levar em consideração na hora de escolher uma caneta pena, né? O terceiro ponto. As pontinhas delas também têm variedades, então você tem que levar isso em conta. E outra coisa que você precisa levar em consideração na hora de escolher essas canetas penas também é o papel. Você precisa escolher um papel que seja adequado para esse tipo de pena. Por quê? Porque ela meio que dá uma rasgadinha no papel na hora de fazer as linhas. Ela afunda um pouquinho no papel para conseguir dar essas linhas. Então, se for um papel muito poroso, a tinta vai acabar espalhando, enraizando em volta. Você vai conseguir umas linhas meio peludinhas, e isso daí nem sempre é desejado no desenho. Então tenha isso em mente, procure papéis que sejam lisos e mais grossos em gramatura, né? Um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais pesado. Gramatura a partir de 90 já dá para fazer muito bem. E olha que se você for fazer só linhas, papel sulfite de impressora deu até que bem legal para mim. O que não dá certo é você querer preencher com a tinta preta, com o nanquim depois do pincel, que você vai encharcar o papel e ele vai enrugar. Mas se for fazer só as linhas, até onde eu vi deu certo. Talvez alguma ponta seja muito afiada para usar no papel, ou então não dê muito certo se for soltar muita tinta. Mas se for usar essas daqui para desenhar as mais conhecidas, deu um pouco certo. Mas tenta pelo menos procurar um papel de gramatura de 90 gramas, ok? Que vai ficar muito bom já para desenhar. Alguns papéis que eu testei, como eu disse, foi papel clássico de impressora, chamequinho mesmo. Dá para fazer linhas com algumas canetas penas desde que você não use muita força. Também usei o Philip Paper de 120 e 180 gramas. Só que alguns modelos do Philip Paper mudam um pouquinho, então fique atento na parte que está escrito embaixo. Eu usei a Opaline Diplomata, que funcionou muito bem. E também utilizei o Bristol, da Canson, Bristol XL. Esse é um papel bem legal, mas ele é bem caro também, como eu disse. E aí tá outra coisa que entra no orçamento, né? O papel tem um preço caro às vezes para poder desenhar legal, para você poder usar de forma tradicional. Então tenham em mente também que vocês vão gastar com papel. Bom, e por último e não menos importante, você vai precisar da tinta, tá? Eu usei a Talens e a Acrylex mesmo, uma barata e uma de preço mediano. Não testei as mais caras, não. Eu testei antes, há muito tempo atrás, a tinta da Trident também, funciona muito bem. E eu vou dizer que se você quiser economizar nesse caso, a Acrylex para fazer linha e preenchimento dá muito bem. A única questão principal é que ela não funciona muito bem com canetas a álcool. Com essas tintas aí mais baratas, a única coisa que eu não consegui é usar caneta de álcool, mesmo que eu espere de um dia para o outro para preencher. Por quê? Porque quando eu passo por cima, o solvente do álcool espalha tinta. Eu só consegui usar marcador a álcool e ainda com certo cuidado a tinta Talens. Ela seca bem de um dia para o outro, você ainda tem que esperar de um dia para o outro para passar. E aí você pode pegar essas canetas Copics, marcadores a álcool, plume e passar por cima do desenho, da linha. Lógico que você não pode forçar muito. Nenhuma caneta de tinta você pode forçar muito uma tinta em cima dela. Então você tem que tomar cuidado ainda assim. Outra dica que eu dou também em relação a tintas em cima desta tinta aqui. A aquarela funciona bem, você também tem que esperar de um dia do outro novamente. E se você for usar lápis de cor,
Passar por cima lápis de cor é tranquilo. Problema é se você quiser passar a tinta por cima de lápis de cor. Eu fiz alguns testes aqui no papel, tanto no papel barato quanto no papel mais caro. Eu pude ver que a cera, se você passar muito lápis, muitas camadas de lápis de cor, você não vai conseguir usar muito bem a tinta da caneta pena. E para variar, você pode acabar estragando a ponta, porque você vai estar raspando a cera do desenho ali, tirando e atrapalhando o fluxo da sua caneta, podendo estragar a ponta dela. Então tome cuidado. Eu acho que se você for fazer uma camada leve de lápis, você pode ainda passar por cima tranquilamente, mas a partir de 3 ou 4 camadas de lápis de cor, você já vai começar a estragar a sua caneta pena e não vai conseguir fazer a tinta passar por cima da cera. Dito o básico das canetas penas aí, né, a pena, o corpo dela, a flexibilidade, o papel e a tinta, a gente já pode falar um pouquinho sobre custo-benefício, durabilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Bom, então vamos falar primeiro sobre o custo de uma ponta, só da ponta, tá? Não vou nem falar do corpo. O corpo varia muito de acordo com o que você quiser, mas geralmente começa no preço de R$6 o corpo e a ponta, o preço no Brasil, na data deste vídeo, está entre torno de 13 a 20 reais, mais ou menos aí. Sem contar o frete se você não estiver na sua cidade. Então não é uma coisa muito barata, ainda mais que de certa forma é descartável. Apesar que uma ponta dessa pode durar muito em um desenhista que sabe cuidar dela. Eu vou pegar um exemplo porque pode variar. De acordo com a forma que você usar, se você flexionar muito, a durabilidade dela vai acabar rápido, ela vai morrer rápido. Pensa aqui que eu li sobre uma pessoa que faz caligrafia, ela fazia convites à mão de casamento e ela disse que uma ponta que ela usava para escrever, e ela flexionava bastante para fazer as partes grossas na caligrafia e indo para fina para grossa, forçando bastante, ela falava que durava entre torno de uns 20 a 30 convites mais ou menos. Ou seja, mais ou menos um papel A4 cortado no meio, um tamanho deste mais ou menos. Ela escrevia o nome do noivo da noiva, o nome do convidado, o local da festa, que ele estava convidado para a festa, que estava convidado para o casamento, mais alguns detalhezinhos de data. E é isso que durava. Por quê? Porque ela aperta muito. E de acordo da forma que você for usar para desenhar, pode durar muito ou não. Então tem que levar em conta, né? A dica que eu dou é: tenha duas dessas pontas. Por quê? Se uma quebrar, você já tem outra para continuar trabalhando, para continuar desenhando, mesmo que seja por hobby ou então para trabalho. Tenha mais de uma ponta. E outra coisa que eu quero falar, as pontas Gs, que nem eu estava falando, que são essas daqui, a G, a Sagi e a Maru, não são as únicas pontas que vocês têm para desenhar, tá? Eu quero deixar bem claro que, por exemplo, eu testei aqui em média de umas 10 pontas diferentes. Gostei muito dessa daqui, Blue Pumpkin, principalmente para desenhos grandes, em folhas grandes. Ela me ajudou bastante a conseguir a espessura de linha que eu queria. Então é uma coisa que você tem que ter em conta. Você talvez vai ter que experimentar algumas pontas diferentes. Muitas pessoas acabam não conseguindo usar a ponta G, que é famosa, né, por ser usada muito pela tradição de fazer quadrinhos no Japão. Lembrando, é por causa da tradição que eles usam muito. E também a Sagi, que eles usam para fazer as bordas ou linhas mais grossas e cenários. E essa daqui é a Maru, que eles usam para detalhes. Elas não são necessariamente as canetas que vocês vão gostar, as pontas que vocês vão gostar. Talvez você vai ter que testar umas 3 ou 4 até encontrar uma que você goste para desenhar. Eu conheço muita gente que gosta de usar essa daqui é a Sagi, né? E como eu disse, não precisa usar as outras para fazer o quadrinho. O importante é como você quer desenhar, qual tipo de linha você quer. Muita gente fica aficionada querendo se tornar um mangaka. Aí ele fica pensando, nossa, eu quero desenhar com essa ponta daqui que só profissional usa. Não entra nessa, tá? Isso daí é um marketing para te vender, e como eu disse, tem aí youtuber que fica falando sem pesquisar nada. Eu tô mostrando aqui também, aqui na imagem do canal, para vocês verem alguns testes, e vou deixar também a folha um link para vocês poderem baixar e ver alguns testes que eu fiz com algumas pontas diferentes. Para vocês verem que algumas nem tem muita diferença, se você for ver, e são mais acessíveis no Brasil. Então vai estar uma listinha com os nomes delas, o tanto que elas duram de linhas ali, mais ou menos, um desenho que eu fiz do lado, então vocês vão poder dar uma comparada. Apesar que, ó, não dá para escolher muito só olhando essa folha, não. E é bem isso. Eu queria explicar o básico do material. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando como vocês podem usar as canetas penas de forma que elas vão durar mais, uns cuidados extras no vídeo que vem.
E tirem da cabeça que precisa usar a ponta G, tirem da cabeça que você precisa dessas canetas penas para desenhar. Muitas vezes você vai usar uma caneta de pincel, que nem eu gosto muito também. E por que você usa então o M2? Bom, eu gosto, tá? É simplesmente porque eu gosto. Eu gosto de usar as canetas penas, eu gosto de usar caneta pincel, eu gosto de usar pincel para desenhar também. Então, eu gosto do material tradicional. Eu faço no meu tempo livre, geralmente. Mas no meu quadrinho, ultimamente, eu uso só o digital. Se você já tem um computador, se você já tem uma mesa de desenho, ou só falta uma mesa de desenho, talvez seja mais prático você fazer no digital o seu quadrinho. E tem essa questão de tempo de aprendizado. Por que é tão difícil de você usar ela no começo? Porque você nunca usou isso na vida, meu amigo. Para você é tão fácil usar um lápis para escrever, ou então uma lapiseira, ou uma caneta da Pentel para escrever, fazer line art, como Unipin, porque você já usou ela durante muito tempo. Você já tem prática com ela. Você escreve com esse tipo de caneta e lápis que tem a mesma forma e mesmo ponta para escrever, desde o seu primário, desde a escola você usa. Então é muito mais fácil você pegar esses materiais para desenhar. E esses daqui que são muito mais difíceis de usar, vai ser mais complicado. Não tem como, tá? Você nunca usou isso na vida, ele é diferente de um lápis, então você não vai conseguir usar tão bem. Assim como também é diferente se você quiser usar pincel maleável. Não vai ser igual a usar um lápis. Você vai ter um tempo de aprendizado. Eu demorei alguns meses para me acostumar, mas tenha em mente, você não precisa desse tipo de material para fazer quadrinho, ou então, se você quiser fazer, né, como você quer falar, eu quero fazer um mangá. Mesma coisa, tá? Quadrinho, mangá, mesma coisa. O que você precisa é saber qual material que você gosta de usar. Você não gostou disso daqui? Tudo bem, você pode usar uma caneta Bic, se quiser. E eu já ouvi um pessoal falando, tipo, ouvi dizer que mangaka gasta uma ponta por página. Também você não precisa fazer igual eles, tá? Por quê? Porque eles podem fazer isso daí. Você tem que entender que aqui pra gente, cada ponta, como eu disse, custa uma média, de 15, 16 reais. E a média de salário de um brasileiro que ganha dinheiro aqui é 50 reais por dia, 50, 60 reais por dia. Ou seja, você vai gastar quase 1/3 do seu trabalho diário em uma pena. E aí você vai gastar uma por página de quadrinho? Não dá muito certo. E para o japonês como é que é? Bom, ele paga em torno de 99 centavos em dólar, mais ou menos, vamos pensar em dólar, eu converti aqui mais ou menos. E eles ganham em média, só de trabalho lá, sem ser o mangaka, tá? A pessoa que trabalha normalmente ganha em média uns 100 dólares por dia. Tá vendo como é? Ele vai gastar apenas 1% do salário dele por ponta, ou até menos se ele comprar em estoque de 10. Então é meio que desbalanceado aí você comparar os dois. Então eles têm como gastar uma ponta por página. Aqui, né, como eu falei, você tem que cuidar um pouquinho melhor da ponta para ela durar mais. E eu acredito que dá para fazer durar mais cada ponta. Existe só uma coisa que você tem que ficar atento, que é se está fluindo a tinta, se está muito separado uma ponta da outra. E essas coisas de detalhe que eu vou explicar em outro vídeo. Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre esse assunto para vocês. Que vocês possam pesquisar a partir disso. Lembrando que isso aqui é um breve resumo sobre canetas penas, alguns minutos falando sobre o assunto. E, como sempre, para todo mundo, bons esboços. Até mais, pessoal. Falou! Manda aí agora, faz o desafio. Eu vou botar minha luvinha do poder aqui. Minha mesa tá uma bagunça de novo. Tá cheirosa ainda. E aí, Enzo? Tô motivado com o desafio? Controverso, né? Estou motivado com o desafio da preguiça. Faz o desafio. Deixa eu guardar minha xícarazinha. A minha irmã chegou aqui, já brinquei com meu sobrinho. Por isso que eu atrasei a live um pouquinho, tava